Vamos lá, então. Né? Então, a gente começou pelo Estado, né? O Estado, uma organização social, política, depois regido pela Constituição. Aí a gente tem essas três teorias. A primeira fala o quê? Que o Estado é a fonte da lei, ele é a única fonte da lei. Então, o monarca, né, ele vai lá promulgar a lei, que é a vontade dele, e só isso vale, que a sociedade não influi nas leis, não influi na fonte do direito, na criação do direito. Vem sempre do Estado. Aí vem uma segunda teoria dizendo que não, ela muda totalmente, ela vai para o outro lado, dizendo que não, que na verdade o direito é uma criação social, que é a sociedade que cria o direito pelos valores e tal, que exige as leis. Então, o Estado ele seria só o instrumento da sociedade, né? E a lei seria só uma criação social. Aí vem uma terceira teoria lá, sempre assim no direito, sempre tem uma de um lado, outra de outro, uma que junta as duas. Vem uma terceira teoria mais moderna, que vai analisando tudo isso e tal, e diz, não, a verdade, a gente tem os dois lados aqui. A gente tem o Estado como fonte de lei, mas a gente tem a sociedade também pedindo, né, pelos princípios, pela moral, pelos costumes, pedindo a criação dessas leis e a sociedade vai validar o Estado. A lei só existe porque a sociedade cumpre. A sociedade pede a lei, o Estado cria e a sociedade cumpre. Então, a lei existe, ela valida a existência da lei. E né, um depende do outro. Eles vivem em harmonia, eles vivem juntos. Daí disso, desse entendimento que o direito vai ser lei, vai ser Estado, mas vai ser sociedade, é que a gente vem para as nossas leis atuais. Quer dizer, como que a gente interpreta hoje o direito, as nossas leis atuais, né? E daí o Miguel Reale cria essa teoria lá, bem super recente, imagina, 1940, dizendo a gente tem, né, três concepções do direito, uma sociológica, uma axiológica e uma normativa. O que é isso? A gente tem sempre um fato social, alguma coisa do cotidiano, uma coisa social nossa, do dia a dia, que influencia, que cria o direito. A gente tem valores nossos próprios e a gente tem uma norma para proteger esses valores. Do que eu preciso que vocês entendam disso? Quando vocês forem ler uma lei, né, qualquer lei que vocês forem ler no trabalho de vocês e tal, para, né, para estudo, vocês têm que primeiro pensar qual que é o valor que essa lei está protegendo. Ela está defendendo liberdade? Ok, eu vou ler ela já com isso em mente. É esse valor que ela está defendendo. Ah, ela está defendendo patrimônio. A gente está falando de uma lei de banco, digamos, está trabalhando no banco, né? E ela está defendendo juros, contrato. Quando você começar a ler aquela lei, você diz, ok, isso aqui é uma lei que está defendendo o banco, está defendendo dinheiro para o banco. Eu vou interpretar ela dessa forma. Do consumidor, a lei do consumidor. Quando você lê, mesmo que você não entenda o que você está lendo ali o artigo que você está lendo, a disposição da lei está meio confusa. Mas na hora de interpretar, você fala, ok, mas aqui tem que ser favorável ao consumidor. É uma lei do consumidor, protege o consumidor. Então, a minha interpretação sempre tem que ser favorável ao consumidor. É isso que toda essa parte histórica aqui precisa, ela quer que a gente entenda, né? Como que a gente interpreta. E é o que vocês vão usar no dia a dia. E faz toda a diferença. Toda a diferença na hora de você, né, ter contato com uma lei e interpretar. Né? Vamos voltar um pouquinho mais, vamos pensar que a fiscalização, a prefeitura foi lá e fechou. Você trabalha numa loja, a prefeitura foi lá e fechou essa loja por algum motivo lá. Não está com o alvará não é o que ela quer e tal. Antes de, quando você for fazer uma defesa ou for entender o que a prefeitura está te cobrando, você já vai lembrar do que, peraí, mas a prefeitura está aqui para me ajudar e não para me atrapalhar, né? Os meus princípios, os valores da sociedade é o meu sustento, é o meu trabalho, eu não estou fazendo nada ilegal, então não estou ferindo nenhum valor. Como que eu me defendo disso? Eu sempre vou ter uma defesa, tá? Vamos embora, então, vamos passar isso, que é essa parte histórica, tá. Daí a gente chegou lá explicando esses sistemas de leis, né? O importante aqui saber é que a gente veio do direito romano,
O nosso sistema de lei veio do direito romano, que é esse que tem os códigos, as leis, tudo escritinho lá, tudo detalhadinho. Então, você sempre vai achar muito material quando você quiser sobre alguma, né, algum fato que você quer esclarecer. Tem lei para tudo. E disso, a gente vê, o nosso sistema legal, ele vem dos filósofos contratualistas. Então, o que, que quer dizer? A gente vem de uma de uma concepção de democracia mesmo, né? Que tem o contrato, que existe um contrato social. Então, que o Estado faz as leis, mas a sociedade que faz o Estado sobreviver. A sociedade que diz, eu respeito essas leis. Tem um contrato entre o Estado e a sociedade, para eles existirem. Né? E disso vem as nossas leis. Então, sempre vai ter um equilíbrio entre o Estado e a sociedade. A gente nunca vai estar desequilibrado nisso. Tá. Aí eu falo lá do Estado moderno, dos códigos, né? Que foram derivando, para entrar numa outra. Aqui é muito número, é muita informação, mas vamos garimpar isso aqui. O que a gente precisa entender? Que o nosso direito ele vai variando conforme a época histórica. Ele não é único, ele não é linear. O que vale hoje, amanhã não vale. E não precisa nem mudar a lei, muda a interpretação daquilo, porque mudou a sociedade. E conforme foi mudando a sociedade, as nossas constituições foram mudando também. Né? Vem a Constituição do Império, né? Depois né? A gente tem a primeira Constituição, ela é bem liberal, bem moderna, tanto é que ela fica, a sociedade fica com ela durante 65 anos, não tem um rompimento. Então, ela era muito boa para as pessoas manterem ela durante 65 anos, apesar de toda a mudança no mundo, né? De 1924, imagine, como que as coisas mudaram, evoluíram, a sociedade, mas a Constituição ficou, porque ela era moderna. Aí até que tem um rompimento com a República, né? Quando muda a República, muda tudo de novo. Daí vem o Estado Federativo, a gente tem a independência dos poderes, que até ali a gente não tinha, o executivo, o legislativo e o judiciário. Aí vamos ter a Segunda República, que ela é mais populista. Aqui a gente pensa lá, 1934, a direita estava crescendo no mundo inteiro, né? As ditaduras e tal. Hitler assumiu o poder em 33 na Alemanha. E daí isso aí a gente já tinha o Castro na Espanha, a gente já tinha na Itália o Mussolini, e o mundo inteiro estava nessa tendência. Então o Brasil vem nessa tendência e ele traz uma Constituição mais populista, traz direitos, protege o trabalho, né? A Alemanha defendia, não só a Alemanha, o mundo inteiro estava defendendo muito o trabalho nessa época. A nossa Constituição é igual. Ela vem uma Constituição mais dura do que a gente tinha antes. Aí vem o Estado Novo, que é o auge disso no mundo todo mesmo, né? Que concentra o poder na mão do Getúlio, né? Do presidente, e tira os direitos. Então aqui a gente tem pena de prisão, de morte, a gente tem censura, a gente tem exílio, eleição direta, tira a independência do legislativo e do judiciário. Então vem e volta tudo para o poder, né, para o governante. Então, vamos voltar aqui, ó. É uma escalada, ela vem com muitos direitos em 1824, ela vai caindo, 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 e aqui a gente perde os direitos. E depois a gente vai retomando, né, vai ter o Estado Novo. 46 acaba a guerra na Segunda Guerra Mundial acaba em 45. Então tem uma ânsia no mundo inteiro, uma vontade de liberdade, uma vontade de um mundo novo, de modernidade, de uma vida melhor. E a nossa Constituição entra aí nessa, nessa vontade que está mundial mesmo. E daí ela traz de novo os poderes e ela traz coisas importantes. Pluralidade partidária, direito de greve, associação sindical. Imagine você numa Alemanha nazista falar em direito sindical, né? Sim. Então, no Brasil é a mesma coisa. Imagine com Getúlio lá no poder falar em direito sindical. Vem aqui e vai trazendo bem-estar social,
né? A gente ganha direitos novamente, mas não dura muito tempo. Em 67, o regime militar consegue derrubar ela. E aqui tem muitas, no direito a gente entra em discussões horrorosas, assim, se essa Constituição de 67 foi uma Constituição mesmo ou não foi. Eu entendo que foi, né? Até para nosso estudo é mais fácil, mas pense que aqui é totalmente diferente. É um golpe, vem, fecha tudo, fecha Congresso e começa a fazer as leis, né? Que nem são 17 emendas e 104 atos complementares. Então, conforme a vontade do regime militar, ele fazia uma lei. Só para ele, não veio da vontade social isso, né? E, e é uma época muito, muito triste para nós, muito difícil, né, no Brasil, porque. E daí vocês vão ver isso em economia. O professor, na terça, vai falar com vocês sobre isso, sobre o que aconteceu com o nosso mercado, com a nossa economia, com esse fechamento. Disso, o que acontece? Novamente, é um ciclo. Tem uma queda, tem uma alta, tem uma queda, tem uma alta. As forças, é sempre o Estado e a sociedade guerreando aquele cabo de força. Às vezes vai para cá, às vezes vai para lá, sempre assim. Então, o que acontece? Com o problema econômico mesmo que o Brasil chega, né, as pessoas começam a pedir por mudança novamente, liberdade, o mundo mesmo está mudando, está muito livre, direitos, né, os direitos civis nos Estados Unidos em alta e a gente sem nada aqui, e começa a vir. Eles têm uma Assembleia Constituinte em 84 e não conseguem, mas em 85 eles entram. Né? Em 85 o Congresso, que já é um Congresso eleito por voto indireto, mas é um Congresso já eleito, já é um Congresso forte, consegue votar lá para começar a Constituição. Eles decidem lá, não, a gente vai começar a Constituição. E como o povo estava na rua dando apoio para o Congresso, os militares não conseguiram derrubar. Os militares tiveram que ficar quietos, porque o povo estava na rua, né, com as diretas já. E daí, lá em 5, daí o que acontece com essa Constituinte? Professora, deixa eu perguntar Diga, uma coisa. fale. Quando você disse que ele sumia com as pessoas e tal, foi no início ou no final? Quando eles pediam direta ou foi no início da intervenção? Foi o tempo todo, Rafael. Né? Tem o COPS, o DOPS, na verdade, o DOPS que eles criaram, que era uma milícia do governo mesmo, que investigava. Hoje vocês estão ouvindo em jornal, tá? Essa semana, todos os jornais falando sobre arapongagem. Não sei se vocês ouviram esse termo. Não. Os arapongas eram do governo, que era um sistema de inteligência do governo, daí dos militares, que investigavam as vidas das pessoas. Então, iam investigar você, Thaís, né? Iam investigar o Rafael, iam descobrir coisas de vocês. Iam descobrir que vocês eram comunistas ou subversivos, sei lá, porque vocês falavam mal do governo. E daí eles começavam a perseguir, ameaçar, faziam dossiês contra vocês, sumiam com membros da família, né? Tipo, e isso hoje tá lá no jornal e tal, falando, porque novamente começaram a fazer dossiês contra pessoas. E esse termo arapongagem, os arapongas, foram criadas nessa época. Então, além do perigo da violência física, Rafael, acho que o que é pior nessa fase é a violência emocional, é o medo. As pessoas tinham muito medo, a gente vivia num regime de medo, que a gente não queria falar as coisas, a gente tinha medo de mudar até, né? Porque e o regime militar vai se mantendo sobre esse medo. É uma Ele fase cria bem forças aí, né? cria forças. E a gente viu isso novamente com as guerras, a Guerra do Golfo, a própria guerra atrás lá do Obama, do Osama Bin Laden, é uma batalha de medo que os Estados Unidos cria. Então o medo sempre agiu forte. E só que as pessoas não ficam durante muito tempo nesse estado. Então as pessoas começaram a ficar insatisfeitas, ir para a rua e dizer não estou mais com medo, eu quero democracia, eu quero ter o direito de eleger o meu próprio representante. E daí o que acontece de 85, 88? Eles aproveitam, as pessoas aproveitam
constitucionalistas aproveitam e colocam todos os direitos que eles podem dentro da Constituição. A nossa Constituição é imensa, ela é enorme, porque eles falam, não vamos enfiar tudo lá dentro para a gente ficar protegido, né? Para que ninguém mais mexa com a gente. E daí a nossa Constituição, o que ela traz? Ela traz muito direito social, ela traz muita proteção para a gente, cidadão. Ela é muito forte para a gente, ela é muito protetiva, né? Porque era esse o espírito da época, era dizendo, vamos proteger o máximo das pessoas que a gente puder, tá? Então, essa é a primeira parte que eu preciso que vocês entendam ali da Constituição, né? De como a gente chegou no nosso direito, como que a gente interpreta todas as nossas leis em cima da Constituição, em cima desses valores. Deixa eu voltar aqui na parte 2. Vocês estão vendo a telinha direitinho? Sim, aham. Tá, Thaís. Essa parte daí você não teve a aula, né, Thaís? Não, essa daí eu não participei. Então, vamos embora. Essa é mais... Agora começa a ficar mais pé no chão. Então, lá. Então, o que a gente falou na primeira aula, né? A gente falou do Estado, a gente falou das leis, como que as leis surgem, como a gente interpreta as leis e que a Constituição está lá em cima de tudo. Nesse segundo, a gente vai chegar para uma segunda parte, dizendo, tá, mas a lei, né? Como que é formado o direito? O direito é só lei? A gente acabou de ver que não, que é a sociedade que vai criando o direito. Se a sociedade vai criando por experiência própria, é só a gente pensar numa festa de família, que todo mundo fala e ninguém se entende, todo mundo grita e aquela bagunça, a sociedade é caótica, ela é bagunceira, né? Ela não é organizadinha. Então, o direito também não é, porque ele é um fruto da sociedade, ele tem várias fontes, todo mundo grita no direito, que nem a reunião da família. A gente vai ter várias fontes ali. A primeira fonte, a mais importante, né? A primeira fonte do direito vai ser sempre a lei. Tá? Então, aqui eu falo do direito como um sistema normativo. Quando eu falo sistema, a gente lembra dos sistemas biológicos, né? O sistema neurológico, o sistema digestivo, o corpo humano como um sistema. Então, a gente vai pensar em várias coisas se agrupando para criar um ser vivo, para criar o ser direito. O direito não é só uma coisinha, ele nunca vai ser só lei. Ele vai ter toda a parte da sociedade. E daí a gente chega num ponto que fala assim, tá, mas o direito não é só lei, ele é todo esse sistema que está aí, nossos valores, tudo que está acontecendo. E quando a gente não tem lei, como que a gente faz? Aí a gente vem para as outras fontes do direito. E o nosso artigo 4º lá da Lei de Introdução do Código Civil, ele explica para a gente como resolve. Então ele diz lá, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios de direito. O que é isso? Quando falta a lei, ele é complementado, ou por interpretação da lei, né? São outras fontes, são fontes que a gente recorre sempre para analisar uma lei ou para defender um direito nosso. Então, a primeira é a analogia. O que é analogia? A analogia é de análogo, de igual, né? De uma coisa parecida. A gente vai numa outra lei parecida, buscar aquela defesa. A gente não tem uma lei específica hoje com direito eletrônico, né, com esses contratos, com Uber, com coisas modernas que a gente não tem lei para isso. Tem um conflito que precisa levar para a justiça, um contrato que a gente quer resolver com o nosso cliente lá, e a gente não tem alguma coisa específica, a gente vai procurar alguma coisa parecida na nossa legislação interna ou fora do Brasil mesmo. E isso vai poder ser levado para o judiciário, vai poder ser defendido. A segunda parte são os costumes. Então, coisas que a gente faz no dia a dia. No que você trabalha, Thaís? Eu trabalho com cobrança. Cobrança, ótimo, ótimo, ótimo. Então, assim, Thaís, você sempre, durante todo o teu trabalho lá, você dá 10% de desconto, né? Ou melhor, você dá um prazo. Você dá 45 dias para a pessoa pagar sem juro. Isso você fez sempre. Você fez durante
10 anos para todas as empresas que você faz a cobrança lá, né? Teus clientes, né? Quem vai pagar para você, teus devedores. De repente, de um dia para o outro, você não dá mais os 45 dias, se dá só um. Você quer à vista. O que vai acontecer? Tinha um costume criado ali. No comércio é bem comum isso. O fornecedor entrega, vamos pensar na padaria. O mercadinho, melhor, o mercadinho. O pessoal da Coca-Cola vai lá e enche a prateleira de Coca-Cola no mercadinho. E ele diz, ele fatura, ele faz uma nota fiscal dessa Coca e diz para o dono do mercadinho: eu só vou receber de você daqui 45 dias essa mercadoria que eu entreguei. O dono do mercadinho vai vender essa Coca-Cola e daí com isso ele paga aquela fatura 45 dias depois. Isso é muito comum. O que acontece? Se a Coca-Cola de um dia para o outro diz não, agora você tem que pagar à vista. O mercadinho não tem caixa para isso, não está acostumado com isso. Ele pode entrar na justiça, em cima dos costumes, e fazer esse pedido para que continuem assim, para que ele tenha os 45 dias para receber. É um contrato de trabalho, um contrato de consumidor, o que mais que a gente pode pensar sobre isso? Coisas rotineiras que vocês estão acostumados a fazer, a outra parte não pode mudar, né? Ô, professora, mas isso não é uma lei, isso é um costume. Costume, só que ele tem força de lei. Ah, entendi. Ele é direito, né? Agora a gente não tá, a gente está falando das fontes do direito. Então, lei é uma parte do direito. O direito é maior. Ele é direito. Você consegue entender que ele é maior que lei, que o direito é maior que lei? Por isso que a gente pode ir para a justiça mesmo que a gente não tenha lei. Porque a gente tem direito pela analogia, direito pelos costumes e direito pelos princípios. Os princípios são aqueles nossos valores mais arraigados. Eu estava explicando para o Rafael antes, né? Então, o direito da liberdade, direito de a gente não sofrer preconceito, direito de a gente trabalhar, direito de a gente ter saúde. São os nossos princípios mais básicos, aquilo que fere lá dentro da gente. E não precisa, uma pessoa mais simples que ela seja, uma pessoa que nunca leu na vida, ela sabe o que é isso, está dentro dela, ela sabe que aquilo é o direito dela, que ela não pode ser agredida naquele direito. E isso são os princípios. Então, mesmo que não tenha uma lei explicando, né, você foi ofendido nesse teu valor básico. E mesmo que não tenha uma lei, você leva à justiça. Quer ver um exemplo bem bacana? Antes da gente ter a lei de proteção aos bens para os homossexuais, o que acontecia? Lá, muito antigamente, né, um casal homossexual não podia casar, né, ele passava a vida inteira junto e tal, ele não tinha união estável, ele não tinha casamento, ele não tinha nenhuma proteção legal, não tinha nenhuma lei. Quando um companheiro falecia, o outro ficava sem nada, os bens passavam para a família do que faleceu. Então, às vezes, sabe, o pai e a mãe botaram o rapaz, né, ou a moça para fora de casa, foram um lixo de pai e mãe e ficavam com o patrimônio. E o companheiro da vida inteira ficava sem. O que aconteceu ali? Foram, em cima dos princípios, as pessoas começaram a ir para a justiça dizendo: não, eu tenho direito, né? Eu passei a vida inteira com meu companheiro, com minha companheira, eu construí um patrimônio junto, a gente se amava. Qual que é a diferença do casamento meu para o casamento de um heterossexual, né? Patrimonialmente, igreja, é outra coisa, mas patrimonialmente, qual que é a diferença? E foi. O que a justiça fez? Começou a julgar favorável, começou a igualar os direitos, né, dos companheiros, e não só os homossexuais, também tinham as pessoas que não casavam, né, que eles chamavam de amantes, mas não concubinos. Professora, abrindo um gancho aí na parte que você falou da igreja, pode existir uma lei que obrigue as igrejas a fazer o casamento? Não, porque daí a gente vai para o outro princípio, que é o nosso princípio de liberdade de credo. A igreja, ela tem toda a liberdade. Então, o Estado não pode interferir? Não. O Estado não pode interferir na igreja, nenhuma delas, né? Não só a igreja católica, evangélica, não. É igual o exemplo que você deu aquele dia que tipo, adorar uma galinha, daí isso já não pode, é isso? Ou pode? Pode.
Se eu quiser abrir uma religião, eu tenho um monte de gato aqui em casa, daqui a pouco eu mostro minha gatinha para vocês. Ela tá dormindo aqui do meu lado. E eu tenho um monte de gato aqui em casa. Se eu quiser abrir uma igreja de adoração ao gato e eu sou a gata deusa maior, e eu benzo as pessoas passando, deixando elas agradarem os gatos, eu posso fazer. É a minha liberdade Ninguém de pode crença. falar nada. Ninguém pode falar nada. E eu vou ter o mesmo direito das outras igrejas. Porque é a Entendi. minha fé. Então não vai. Mas aí vamos voltar lá. O que acontece? A justiça começa a julgar a favor, dizendo casamento é casamento, não importa, é casamento. E vai ter direito ao patrimônio, não é justo tirar o patrimônio de uma pessoa, né, de um casal que passou a vida inteira juntos. Aí um falece, o outro não tem direito à pensão por morte, não tem direito ao seguro. Não é certo. E não tinha lei, a gente não tinha lei. Cada vez que tentava alguma lei no Congresso, não passava, não tinha lei. Mas a justiça foi criando, até que de tanto ter, a gente já virou uma coisa comum, era só entrar na justiça e ganhar, não tinha mais discussão sobre isso, a justiça já tinha criado isso como princípio, e daí fizeram a lei, né, do casamento, que hoje tem quem vive em união estável, faz isso em cartório, regulariza, pode converter em casamento, tem direitos, né, o companheiro em união estável, e os homossexuais podem casar. Tem os direitos de união estável também, se eles quiserem, e podem casar. Então, e até um outro tipo de liberdade que para os casamentos antigos também não tinham, que era mudar o regime de casamento. Digamos, eu casei lá em 1980 pelo regime de comunhão universal de bens. Todos os meus bens se comunicam com o meu marido. Eu não podia mudar isso nunca mais. Eu tinha que ficar assim a vida inteira. Hoje a gente pode mudar. Hoje eu posso ir lá, não, ó, eu e meu marido aqui, eu tenho uma empresa minha, com patrimônio meu, eu administro meus bens, ele tem os dele, a gente não quer misturar isso mais. Eu tenho um monte de dinheiro, ele tem um monte de dinheiro, eu não quero me misturar com ele. Ou normalmente um tem muita dívida, o outro não tem nada, né? O outro não tem dinheiro, tem muita dívida. Mas eu quero separação total. Eu vou lá e faço. Isso tudo foi evolução, foi princípio geral de direito, foi a sociedade evoluindo e levando para a justiça. Não tinha lei, mas a justiça concedia. Tá? Agora vamos um pouquinho mais para frente. Então a gente viu lá, né, que a fonte principal do direito é a lei. Depois a gente tem fontes secundárias, aquelas que complementam. Faltou a lei, vai entrar outra coisa para ajudar, mas o juiz tem que julgar. A gente não fica sem defesa, nunca. Então, a gente vai ter analogia, que são leis parecidas, né? Acabamos de falar sobre isso, os costumes, os princípios gerais de direito, que nós acabamos de falar também, e daí vem mais dois novos aí, que é doutrina e jurisprudência. A doutrina são os estudos. Então, vamos pensar que lá antigamente, vamos falar novamente do casamento, da união estável, do casamento dos homossexuais. Lá antigamente, pessoas começaram a escrever sobre isso, livros, teses, fazer debates, dizer não está certo, não está certo, tem que mudar, tem que ser assim. Hoje, para a gente trazer, né, para o dia atual, sabe o Felipe Neto, né, o blogueiro lá, não é blogueiro, como é, VJ? YouTuber. YouTuber. Então, o Felipe Neto está sendo chamado para um monte de congresso de direito, ficam xingando o coitado lá, porque eles estão numa discussão sobre como regulamentar a internet, sobre, né, esses linchamentos que tem na internet, sobre as fake news e tal. Eles querem uma lei para regulamentar a internet, que não existe hoje, né? Isso o que é? Isso é doutrina. É um monte de gente falando para criar uma lei. Ainda não existe lei, ainda não tem nem o costume, a gente não tem isso consolidado, mas são estudos, isso são pessoas debatendo alguma coisa. E daí essas pessoas que vão debatendo, criando essas ideias, essas teses, vão levando ao judiciário, vão perguntando: o que você acha, juiz, dessa minha tese aqui? E os juízes vão começando a julgar, eles vão formando julgar, sim, a favor ou contra, ou misturando, eles vão julgando. Quando eles vão julgando, a gente chega em jurisprudência, que é a mesma coisa. Então, a gente não tem lei nenhuma aqui, por enquanto. A gente está falando de universo externo. Os juízes vão julgando. E daí, com os julgamentos repetitivos dos juízes, a gente forma uma jurisprudência, que
eu não preciso de lei. Eu entro na justiça e digo, eu já tenho isso aqui pacificado. O tribunal já vem julgando há anos desse jeito, a favor do meu direito. Então, eu também quero. E vou ganhar. Tá? Aí, deixa eu passar aqui. Vamos tentar ao contrário, ver se vocês conseguem. Vamos lá, Thaís, que o Rafael já viu essa parte direitinho. Agora vamos ao contrário. Explica para mim o que é analogia. Meu Duas Deus. palavras, o que você entendeu. Não tem certo ou errado aqui. Eu já me perdi já na metade. Vamos lá. Analogia. Lembra de análogo? Sabe o que é análogo? Que é É igual. igual, né? Uhum. Então, vai ser uma lei parecida. Daí qual que era a outra palavra? Analogia, análogo, igual. São os sinônimos de analogia. Quando se tem uma lei, se não tem a lei verdadeira, né? Uma lei para Vai para aquilo, uma parecida. se tem uma parecida. Então, a palavra-chave aí é o análogo, analogia, análogo, igual, Igual. né? Entender a palavra. Costumes. Isso é fácil. Né? Uma coisa que não tem lei, mas que as pessoas sempre fazem no dia a dia. Lá para baixo, no material, eu uso o exemplo dos alimentos, do 30% dos alimentos, que quando a gente entra com um pedido de pensão alimentícia na justiça, as Sim. pessoas já falam, vai pagar 30%. Não Só está que na não lei, existe. não existe, nunca esteve na lei, não está na lei, mas as pessoas de tanto falarem isso, pedirem isso, os julgados são todos assim. Uhum. É uma coisa bem de costume, bem comum da gente. E os princípios não são valores. Me dá um princípio. Eu pedi para o Rafael, ele demorou. Vamos fazer uma competição aqui. Um princípio de direito. Um valor. Princípio é o estudo que você tinha falado? Não, o princípio é um valor. É alguma coisa lá do teu fundo que te machuca. Quer ver? Qual que é a tua religião? Eu fui criada na igreja evangélica. Tá. Então, você tem liberdade de culto. Se eu falar amanhã para você que você não pode mais ir para a igreja, pior do que isso. Não quero nenhuma igreja evangélica. Vamos fechar todas. Só pode ter católica. Isso não te ofende? Sim, com certeza. Ofende muito. Quando te ofende muito, é um princípio. A tua liberdade de culto é um princípio. Né? Trabalho, a tua liberdade de trabalhar, de ir e vir, direito à segurança, à saúde, né? Você falar assim, preconceito, acho que preconceito guarde preconceito, né? A defesa do preconceito como princípio. Então, se eu falar assim, porque você é mulher, porque você é evangélica e porque você trabalha com cobrança, você não tem direito à saúde. Você não pode ir para o SUS, né? Pense nisso, tipo, nossa, 20 princípios estão violados ali. Uhum. Né? Então é uma coisa que é um valor teu, a família, um valor teu que não pode ser agredido. Isso é um princípio. Não precisa ter uma lei para dizer que eu não posso fazer isso, porque é tão nosso mesmo, é tão lá dentro da gente que a gente consegue defender, tá? Bem Sim. importante. Ok, vamos, que aqui é aquela parte. Essa parte do tribunal, das súmulas e tal, é mais para conhecimento, né, e para quem, né, tem curiosidade com isso. É bem complicada essa parte, não se preocupem com ela. Tá? Ok. Qual que é a conclusãozinha ali? Vamos só ler. Não é conclusão, não é apenas o poder estatal que é fonte de normas de direito. A associação de pessoas, a produção social pelos costumes, valores, princípios, estudos, julgados, também são fontes de direito, porque são aplicáveis para uma solução de conflitos e para a defesa dos cidadãos, criando e complementando o ordenamento jurídico. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O direito é a festa da família no domingo.
É todo mundo, é criançada correndo em volta da mesa, é todo mundo falando junto, é cada um tio brigando com o outro. O direito ele tem várias fontes, é todo mundo junto, bagunçando e trazendo para a mesa as coisas. Né? O direito não é só... Não precisa. Oi? Não, eu ia fazer uma pergunta aqui, o Daniel tá perguntando. Meu irmão tá me perguntando se é pra cozinhar feijão. Eu ia fazer uma pergunta, mas assim, é uma bagunça organizada, né? Muito, Rafael. O direito é uma ciência, como toda ciência, né? Ele vai ter muito estudo. Todo mundo está estudando o tempo todo, né? Os advogados estudam muito. A gente não para nunca de pensar em teorias, em teses. Cada vez que eu escrevo uma ação, que eu entro na justiça com uma ação, eu fiz um novo estudo. Eu criei uma nova. Vou voltar para a gente se ver um pouquinho. Eu criei uma nova... Ah, Elaine, nem sabia que você estava aí. Desculpe. Cada vez que eu criei uma nova tese, um novo estudo, então a gente estuda muito. O direito vai ter essa tentativa de organização sempre, mas ele está atrasado. A sociedade é muito mais rápida. Então a sociedade vai criando coisa, vai criando coisa, vai criando coisa, e o direito vai meio que tentando organizar. Tá? Mas ele não é fácil, e ele não... Quando vocês veem aquele julgamento, agora estão xingando o Gilmar Mendes de novo, porque o Gilmar Mendes liberou lá o Queiroz para ficar em casa. E daí, todo mundo xingando ele, por quê? Porque ele é livre. O direito tem isso, ele está dentro dos poderes dele de pensar dessa forma, e outro ministro vai ter que dizer, não, eu não concordo, e vão ter que derrubar ele, os advogados vão defender. Então é sempre isso, é sempre esse cabo de guerra, né? Esse cabo de força, um puxando para um lado, puxando para o Virou a outro. festa da uva, né? Mais ou menos. Né? Tem uma tentativa que é a Constituição, que diz, peraí, vocês podem bagunçar, a Constituição é a mãe que manda a gente calar a boca e almoçar quieto na festa, né? Ela vem da cozinha brava. E tem a Constituição que segura a gente, mas se não for contra a Constituição, a gente está livre para criar. Tá? Vamos voltar agora, Conseguiu entender melhor, Thaís? Consegui. Elaine, você está aí quietinha? Ela não me quer. Vamos voltar lá, então. Vamos para a aula 3, que ela é pequenininha. Okay. Abriu para vocês aí? Dá para ver, Thaís? Dá. Tá. A 3, a gente vai falar bem da Constituição. Olha que legal, pegamos o gancho certinho. Né? Então, na bagunça, na festa da família, a Constituição está lá em cima, organizando todo mundo, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, a gente pode defender todos os nossos direitos. Liberdade de expressão, isso vocês estão ouvindo muito também na televisão, as pessoas, eu defendo o grupo nazista porque eu posso, né? Minha liberdade de expressão, eu xingo outra pessoa porque é minha liberdade de expressão. Não. Ainda isso está no direito, está no nosso mundo social, mas a nossa Constituição proíbe. Quando a Constituição proíbe, a gente tem que parar. Professor, e aquela parte lá que o pessoal estava atacando no STF, que eles estavam mandando prender, não sei o quê? Também, mesma coisa. A nossa Constituição diz o quê? A gente tem que respeitar os poderes, né? A liberdade dos poderes. E a gente pode manifestar ideias. Então, eu posso... Não pode criticar? Criticar você pode, mas são não pode ideias. Ameaçar ou ofender. Ameaçar, ofender já não. Eu posso criticar ideias. Você pode me dar uma ideia, Rafael, eu posso dizer, não, Rafael, eu não concordo com ela. Né? Não concordo por causa disso. Mas eu não posso ofender. Vamos voltar na questão da igreja lá. Eu posso criticar, eu falei, não, eu acho que essa religião não está certa, a minha religião que está certa, ou a tal religião que está certa, a religião dos gatinhos que é a que vale, né? Mas eu não posso ir lá, não, tem que fechar, todo mundo tem que morrer. Vocês conseguem ver a diferença de um, né? Então, a liberdade de expressão existe pela Constituição, mas a própria Constituição controla, dizendo, opa, você pode manifestar as suas ideias, mas você não pode agredir.
né? Você tem que respeitar a liberdade da outra É, tem pessoa. um ditado assim, o meu direito termina quando começa o seu, né? Alguma coisa assim. Tem esse mesmo, tá? Então vamos lá, a Constituição está lá em cima. Ela está no topo lá da nossa legislação. A gente tem que respeitar ela, né? Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que respeitar a Constituição. Todo mundo, presidente, ministro do STF, não importa quem seja, todo mundo tem que respeitar a Constituição. Né? Todas as leis têm que respeitar a Constituição, o fiscal da prefeitura que vai lá fechar a loja de vocês tem que respeitar a Constituição, todo mundo tem que respeitar a Constituição. Como a Constituição vem, né? Ela vem pelo poder constitucional, que a gente já viu, né? Tem uma assembleia, os congressistas vão votar, né? Um poder constituinte que cria a Constituição. Ela só surge quando tem um rompimento na sociedade. Ué, o que aconteceu aqui? Não sei. Gente, sumiu minha tela. Sumiu de vocês também? Sumiu. Voltou pro... Agora deu. Tá. Aí lá, a gente veio falar do Kelsen. O Kelsen andou em moda esses dias, ele estava cheio de meme na internet que estavam mudando a pirâmide de Kelsen, assim. O negócio do engenheiro lá, que eu sou engenheira formada, lembra? Que xingou não sei quem na rua. Eles estavam fazendo aquele meme. Então, é disso aqui. Deixa eu aumentar pra gente. Como que eu faço aqui? Oh, coisa. Desculpe, gente. Aqui. Então, ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui. Então, a Constituição vai estar lá em cima, na nossa pirâmide de leis. Ela é a primeira, ela é mais importante. A partir disso, a gente vai ter leis mais simples do que ela, né? Leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e resoluções. Quanto mais alto na pirâmide, mais difícil é você fazer essa lei. Então, para a gente fazer uma Constituição, a gente só consegue com o poder constituinte. A gente tem que abrir uma Assembleia Constituinte para votar uma nova Constituição. Para mudar ela também, é bem difícil. Tem que ter quórum, é um procedimento bem complicado para a gente conseguir mudar a Constituição. Algumas partes da Constituição a gente nem consegue mudar, que a gente chama de cláusulas pétreas, não pode mudar. A partir dela, lei complementar, lei ordinária, vai ficando mais simples. Até as resoluções, que são internas, né? São as portarias, as coisas internas dos órgãos, que é o mais simples de fazer, na canetada. Vamos um por um. Aqui eu falo das constituições de novo, né? Eu peguei esse site do Planalto, é bem legal para vocês pegarem informação. Aí, vamos lá, os controles da Constituição, né? Então, quem controla a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Sempre que tiver alguma coisa que a gente está discutindo sobre uma lei, se a lei é constitucional ou não é constitucional, né? A gente vai para o STF. Essa é a diferença entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. O Tribunal Federal, o STF, só julga coisa constitucional. Aí eu coloquei lá aquela fotinho que vocês já viram na TV milhares de vezes, com, né, os 11 ministros sentadinhos, o Fachin, que é paranaense, que é nosso, que está aqui, o Toffoli lá na frente, a Rosa Weber, que é a loirinha aqui, e eles lá discutindo, né? A organização deles vai ser em 2 turmas, mas é só para organizar mesmo, dividir o trabalho. Não, ninguém está superior a ninguém, todo mundo aqui tem o mesmo voto, né? E o Toffoli agora é presidente. A cada 2 anos eles mudam os presidentes do STF. Por votação interna deles lá, sempre o mais velho. Os caras estão brigando aqui. Aí, tá. Eu falo esses termos de Constituição aqui do controle, é super difícil, nem advogado sabe isso. Quando você pergunta para os advogados, a maioria não sabe isso aqui. É mais para vocês só escutarem, às vezes vocês escutam no jornal e tal, e não sabem do que estão falando. Então, é mais para vocês saberem, lerem esses nomezinhos difíceis aqui, ação direta em inconstitucionalidade, ação declaratória em inconstitucionalidade, e lembrar, isso aqui é coisa do STF, cai muito em concurso, por isso até que eu coloquei aqui, isso do STF sempre cai em concurso. Então, é legal vocês só lembrarem que quando está falando em Constituição e esses nomezinhos aqui de ação de inconstitucionalidade,
falou a Constituição, é coisa do STF, tá? O Congresso Nacional, que é formado por duas casas legislativas, né? Então, vai ter a Câmara dos Deputados e o Senado. Isso forma o Congresso. A gente chama de Assembleia quando eles estão reunidos para votação, todos eles juntos. As emendas de Constituição começa com uma proposta, a emenda da Constituição, né? Uma PEC, que é apresentada pelo Presidente da República, e depois os deputados e os senadores, conforme o quórum previsto na Constituição, vão votar elas. Elas são votadas sempre em 2 turnos, então passa pela Assembleia, a maioria das leis são 2 turnos, passa pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados, eles aceitam, volta para o Senado, eles aceitam, eles reúnem. Agora, a nossa Constituição tem cláusulas que a gente mesmo passando por pelo todo o Congresso, não pode mudar, que são as cláusulas pétreas. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Quando o Poder Constituinte se reuniu lá em 88 para fazer a Constituição, ele estava com muito medo que as coisas voltassem como era antigamente. Então, ele protegeu bastante as coisas para que ninguém pudesse mexer. E ele colocou, além da Constituição ser super difícil de mexer por emenda, ele ainda coloca lá no artigo 60 o que realmente não pode. Se a gente quiser mexer nisso, a gente tem que fazer uma nova Constituição. Oi. Mas o que eles colocassem na Constituição ia ter que ser aceito? Sim. Não existe uma norma inconstitucional dentro da Constituição. O que foi lá... Quando for fazer, o que eles colocarem tem que seguir. Tem que seguir. Se a gente tivesse pena de morte, a gente tem que seguir. A gente não tem pena de morte, é o contrário, né? Então, no Brasil... então não tem nada que alguém possa falar, não, isso você não pode pôr. Não, eles são livres, eles criam o que eles quiserem. Entendi. Por isso que para fazer uma Constituição nova precisa romper, né? Precisa jogar essa no lixo e fazer uma nova. E ainda, eles colocam essa cláusula aqui, a 60, que isso aqui não dá para mexer de jeito nenhum. Não existe como mexer. Então, o que é? A forma federativa de Estado. Então, aquela coisa de o Sul é nosso país, é uma bobagem, né? Ou o Nordeste é nosso país, o Sudeste é nosso país. Por quê? Porque está lá na cláusula 60 que a nossa forma é federativa, então não vai se separar. Né? O voto, direto, secreto, universal e periódico. Então, a mesma coisa de ter voto indireto, não vai ter, né? De proibir voto para analfabeto, umas coisas super retrógradas que o povo fala, tudo bobagem, não pode. A separação dos poderes, a mesma coisa. Então, o legislativo, o judiciário e o executivo não podem interferir um no outro. Eles têm controles entre eles, que vem da própria Constituição, que autoriza eles se controlarem, mas eles não interferem. Então, o voto do Gilmar Mendes de ontem, lá, que liberou o Queiroz, o presidente não pode falar, não concordo, não vai, rasga esse voto, jogue no lixo. Ou, né, o Maia lá na Câmara dos Deputados falando, não, Gilmar, jogue fora isso aí, porque eu aqui no Poder Legislativo estou mandando você prender o Queiroz. Eles não podem se interferir, tá? E o outro, os direitos e as garantias individuais. Então, o artigo 5º, que eu pedi a tarefa para vocês, por que ele é tão importante? Olha, veja bem, eles colocaram o artigo 5º, né, os direitos e garantias individuais, no nosso, como cláusula pétrea, no artigo 60 da Constituição, não pode mudar. Então, nosso direito à liberdade, à crença, né, ao culto, à saúde, ao trabalho, à ampla defesa, todos aqueles nossos direitos que estão lá no 5º não podem ser mexidos. Ninguém pode mexer com aqueles direitos. Eles estão super, super, super protegidos. Deu para entender legal isso? Deu. Bem importante, tá? Aí depois disso, tá? Então a gente já viu que a Constituição tá lá em cima, ela é a mãe da casa, ela manda em todo mundo, desmanda, ela é brava, ninguém mexe com ela, é a lei máxima. A partir disso começam as leis que derivam da Constituição, né? Que estão para baixo na pirâmide. A seguinte é a lei complementar. A lei complementar, ela serve para regular alguns pontos da Constituição. Então, quando a Constituição fala sobre orçamento, sobre
as agências regulatórias, a Anatel, né, agências de saúde, ela vem, a Constituição só menciona, a lei complementar vem e explica como que vai ser. E como que isso, como a gente sabe que é a lei complementar, né? E não, ela tem um nome, ela se chama lei complementar. Lei complementar número 1, lei complementar número 200. Ela tem um nomezinho de lei complementar. Para que serve? Ela regula o exercício financeiro, prazos, as diretrizes do orçamento. Ela serve para organizar, ela é como se fosse o contador da Constituição. Ela serve para organizar as coisas, os valores, como que faz a gestão financeira. Ela dá as regrinhas, tá? A gente não vê muita, no nosso dia a dia, a gente não vê a lei complementar. Vocês trabalhando não vão dar de cara com uma lei complementar, a menos que vocês vão trabalhar para o governo. Senão vocês não vão saber, não é uma coisa do nosso dia a dia. Aqui a gente mais conhece a lei de responsabilidade fiscal, que diz, né, que a folha de pagamento não pode ser maior do que 60% da arrecadação e tal, e que foi aonde que derrubaram a Dilma, né, com a lei de responsabilidade fiscal, é que deu o impeachment da Dilma, porque ela infringiu a lei de responsabilidade fiscal. Então, ela é muito interna, é mais de organização, não chega no nosso dia a dia. O que chega no nosso dia a dia são as leis ordinárias, ordinário, de normal, de simples, né? O que é ordinário é uma coisa comum, né? Esse é o significado da palavra ordinária, né? Comum. Então, são as leis mais comuns que estão no nosso dia a dia. O nosso Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, todas as leizinhas, né, são a maioria delas, né, do nosso dia a dia, que coloca o salário mínimo, o que deu agora os 600 reais para as pessoas, isso foi lei, né, virou lei. Então, são as mais comuns. São mais simples de serem aprovadas, né? Não precisa tanta gente, não precisa passar pelas duas instâncias, né? Pela Câmara e pelo Senado, elas são mais simples. As leis delegadas, elas estão quase igual na mesmo patamar que a lei ordinária, e novamente elas são para a organização, elas são feitas pelo chefe do Poder Executivo, então vai ser o presidente, o governador ou o prefeito, né, os chefes do Poder Executivo, e ela serve para organizações internas deles lá. Então, a última que a gente tem aqui federal é de 92, que colocou sobre gratificação dos servidores do Executivo. Então, ela é super interna. Também se a gente não é funcionário público, a gente não vai ver. Medida provisória. Depois das ordinárias, das comuns, é o que mais a gente tem contato, né? Ela é feita pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência, tem força de lei e vigência de 60 dias. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um decreto de calamidade pública. Quando o Bolsonaro foi lá liberar os 600 reais, ele tinha pressa em liberar esses 600 reais. Então, ele não foi pedir para o Congresso, lá para os deputados fazerem uma lei e tal. Ele fez uma medida provisória, foi na caneta, lá no gabinete dele, ele fez a medida provisória e disse, olha, por causa da relevância e da urgência, a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo de fome, elas precisam dos 600 reais no bolso. Eu estou fazendo essa lei aqui, liberando. E daí, essa lei, ela tem vigência só de 60 dias, então é uma coisa muito urgente mesmo, precisa ser já. Depois desses 60 dias, né, durante esse período, ela precisa ser analisada pelo Congresso. O Congresso para tudo o que ele está fazendo e vai votar a medida provisória, porque ela é urgente, para dizer se ele mantém ou derruba essa lei. Né? Se durante esses 60 dias o Congresso não votar ou o presidente não mandar para o Congresso para votação, ela perde a validade. Tá? Então, aqui o que acontece? Os nossos presidentes, todos eles, né, abusam das medidas provisórias. Quando eles querem uma coisa que eles não conseguem, né, passar pelo Congresso, eles vão lá e tacam medida provisória. E daí viram meio que uma guerra para ver se essa medida provisória subsiste ou não. Quem trabalha com direito tributário é um inferno, né? Porque todo dia, ou é transporte marítimo, importação, exportação, vem muita medida provisória.
E daí é uma em cima da outra, daí você precisa saber a data exata do que você está vendo ali, porque conforme a data, era uma medida provisória que estava vigendo. Então, é bem né, para quem trabalha com essas áreas de tributário, importação e exportação, transporte marítimo, né, que o Porto de Paranaguá está do ladinho, bastante gente trabalha, tem que ficar bem atento. Os decretos são editados pelo presidente da República, né? Na verdade, que está errado, eles não são só do presidente, eles são dos chefes do executivo, presidente da República, governador e prefeitos. E eles regulam as leis e expõem sobre a organização. Então, o exemplo mais comum agora que a gente tem do decreto é o da Covid aqui, do Ratinho. O Ratinho disse, vamos fechar a rodoviária, o shopping só vai funcionar de segunda a sexta, né, o transporte público vai funcionar com metade das pessoas, fecha tudo. O Ratinho, né, fez um decreto para organizar a situação que a gente está hoje. Então, fecha todos os órgãos públicos, não tem atendimento pessoal. Isso tudo, essa parte de organização é o decreto. Ele não criou nenhuma lei, nem tirou nenhuma lei, né? Ele só organizou. Chica, o uso obrigatório da máscara, ela é considerado um decreto ou uma medida provisória? Como que foi criada essa lei? Daí ele é a lei de calamidade pública. Então a gente está num estado diferente. A gente tem o estado de defesa, o estado de sítio e de calamidade pública. São os três que prevêem na Constituição, né? O de defesa é uma guerra. Se a gente entrar em guerra, a gente perde os direitos e vão dizer, vocês não podem mais sair de casa, vocês não podem mais trabalhar, vocês não podem comprar comida, vocês têm que racionar. A gente perde todas as liberdades. A gente pode ter, inclusive, corte marcial, a gente pode ser morto, né? Ter pena de morte no decreto de defesa. Então, a gente está numa guerra. A gente tem o de sítio, onde a gente está não começou uma guerra, mas a gente está na iminência de sofrer algum ataque, alguma coisa que a gente precisa guardar a população em casa, proteger, né? Novamente, os nossos direitos caem e o Estado cresce, o Estado fica grandão para proteger a gente. E agora a gente está sobre uma coisa que muitos anos, eu não lembro, não sei se a gente já teve outros decretos de calamidade assim, talvez lá na época da gripe espanhola, mas também não sei, que é o caso de risco de saúde. Como a gente está nesse risco da saúde, novamente o Estado cresceu nos poderes e ele começa a tirar nossas liberdades e dar ordens que a gente precisa cumprir. Então, essa lei que decretou a calamidade pública, que liberou o governo de comprar coisas sem licitação, de gastar mais do que ele podia, ele também tira nossos direitos, alguns, né? Eu me lembro assim, eu acho que a gente já teve alguns decretos de calamidade quando teve a vacina para pólio no Rio de Janeiro. As pessoas não queriam se vacinar porque as mulheres não queriam mostrar a perna e a vacina era na coxa. Então as pessoas não queriam se vacinar de jeito nenhum. Veio um decreto dizendo vai na força. Tipo, a gente vai levantar a saia das mulheres, vamos vacinar e acabou, né? Porque para a saúde pública a gente precisa. Então, ele tira os nossos direitos. Então, a máscara vem aí. Assim como outras regras, de não poder entrar no mercado, né? Tantas pessoas, ter que usar álcool gel, não aglomerar, não fazer festa, tudo isso está dentro do decreto lá para proteger. Tá? Que mais que a gente vai? Daí o último, lá na base da nossa pirâmide, mais simplesinho, são as coisas, os assuntos internos, resolução, instruções normativas, portarias, que lá o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça aqui, a Prefeitura, o postinho de saúde, né? Os órgãos da administração, lá eles vão fazer essas instruções deles, lá internos, que é regular, quer dizer, a gente abre tal horário, o cafezinho aqui é servido só em tal horário, economiza em copo plástico, sabe? Coisas do dia a dia deles. Mas o que acontece? Aí, novamente, quando vocês estiverem trabalhando, né, como administradores lá, vocês vão sofrer um monte com isso.
Porque daí, quando vocês precisarem da cópia de um documento, precisarem liberar alguma coisa, pedir um dinheiro, né, um crédito, vocês vão ter que ler todas essas resoluções, instruções normativas, portarias, para saber como que a coisa funciona. Ah, eu tenho que falar com fulano, eu protocolo assim, 2 vias. Toda a burocracia está nesses negócios. Então, também é importante vocês sempre lerem, sempre saberem aonde vocês localizam. Vamos indo já mais para o final. Então, o que acontece aqui? O que eu preciso de vocês? Eu não preciso que vocês decorem tudo isso. Não é essa a ideia, né? Que vocês decorem tudo isso. É que vocês entendam a complexidade que é o nosso sistema. Que ele não é... Eu vou liberar minha gata. Vocês querem ver minha gata? Ela tá brigando aí, né? Vocês estão me vendo? Tô, aham. Deixa eu pegar ela para mostrar, então. Ó, venha dar oi. Venha dar oi. Vocês conseguem ver ela? Dá pra ver. Ó, diga oi pro pessoal. Eu sou um filhotinho, ó. Diga oi pro pessoal e agora tchau. Deixa eu liberar. Vai, então. Vamos lá, então. Então, eu preciso que vocês entendam o direito como né, o sistema de leis, como um sistema mesmo. Ele é formado por várias coisas. A Constituição está lá em cima, mas ele é formado por tudo isso. Então, quando a gente tiver lá uma resolução, né, uma portariazinha, vocês estão indo na Prefeitura de Colombo, pediu a cópia de um processinho administrativo que multou a empresa de vocês. Uma coisa bem normalzinha, bem simplesinha. Quando vocês chegarem lá, tudo acima daquilo, todo o sistema legislativo acima daquilo, precisa ser respeitado junto com aquele pedido. Então, eles vão dizer, não pode. Quem é você? Não vou te dar cópia. Eu quero 7 vias disso, eu quero tal coisa, eu quero que você pague essa taxa. Aí vocês vão lá lembrar, que isso a gente vai ver na próxima aula de direito administrativo, que tem o princípio da transparência, que o órgão público precisa te entregar a cópia para qualquer cidadão. E daí vocês dizem, não, pode parar com essa bagunça toda aí, porque eu tenho direito a essa cópia, como qualquer cidadão, pela lei da transparência. Então, é um sistema, ele precisa se respeitar e se equilibrar. É isso que eu preciso mais que vocês entendam. Aí, isso aqui é legal. Isso aqui é um material bacana de vocês guardarem. Por quê? As leis mudam muito, né? Cada vez elas se atualizam, elas mudam. Então, o mais importante que vocês decorarem, saber tudo isso, é saber onde achar as coisas. Vocês querem uma lei, vocês entram lá no site do Planalto, que é esse aqui. Vai ter a última lei, a mais atualizada, vai estar lá. Então, não ponham só no Google. Vocês querem a lei do direito do consumidor, né? Não ponham só no Google lei do direito do consumidor e pronto, e peguem o primeiro lugar. Tentem ir direto no site, ou pelo menos coloquem lei do direito do consumidor Planalto no Google. E vão direto no site. Deixa eu abrir para vocês o site para mostrar. Ó, ele já organiza, ele vai ter todas as leis aqui. Então, a gente vai lá em legislação federal, Constituição, é tudo de graça, que nem vocês não precisam nem comprar. Ó a Constituição, que bonitinha, né? E quando ele atualiza, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso, não. Vocês estão vendo aqui, ó, Vide Lei 13.874 de 2019, isso quer dizer que já está atualizado. Ó, em 2019, teve uma lei que mudou esse inciso aqui. Quando ele muda isso daqui, já está automaticamente aqui. E além disso, ainda, olha, tem agora, é bem novinho isso aqui, ó, essas balancinhas aqui do lado, que eles abrem explicações para a gente. Deixa eu voltar. Mas eles abrem aqui, né, explicações. Então, quando vocês forem na lei, e outra coisa, isso aqui vocês fazem Ctrl F, né, vida, digamos, ó, direito à vida. Ele achou 229 palavras vida na Constituição. Então, vocês conseguem fazer Ctrl F. Outra coisa, na hora de vocês lerem uma lei. Vocês fizeram Ctrl F, vocês acharam aqui, né? Digamos, esse inciso que vocês queriam.
Antes de ler ele, vocês vão lá em cima, no artigo mesmo, para saber o que ele está dizendo, e antes disso vocês vão no título, para ver se é sobre o assunto que vocês estão procurando, para ver se vocês não estão procurando coisa errada. Mas sempre o site do Planalto vai ajudar vocês a achar. E aqui, ó, deixa eu voltar lá. Aqui ó, vão estar todas as leis, ó, códigos, então Código Civil, Código de Processo Civil, tá tudo aqui, ó. Civil, penal, processo penal, Código Tributário Nacional, floresta, águas, minas, tudo aqui. Deixa eu voltar lá. E todas as leis também. Leis ordinárias, que a gente falou, as leis mais comuns, leis complementares, estatutos, decretos, tudo aqui. Parecer. Então, se tiverem que fazer uma pesquisa, se estão trabalhando na empresa, ou se estão estudando para um concurso, super caro. Vai ver livro de direito, custa R$100 mais. Desculpa, gente, eu me falo falando. Super caro, não precisa comprar, tem aqui. Eles têm os filminhos, eles têm explicações. Tudo aqui. Parte histórica, ó, legislação histórica. Então, esse site do Planalto é bem legal para vocês fazerem as consultas e não gastar dinheiro quando vocês forem estudar. Vamos voltar onde que eu estava agora, que eu já me perdi aqui. Outro lugar que vocês acham as coisas, né? Daí vocês, ali é federal, tudo que é do governo federal. Vocês querem do Paraná, vocês querem o decreto do Ratinho. Daí o decreto do Ratinho, as coisas do Paraná, vocês vão entrar no site do governo do Paraná, né? Eu já dei aqui o atalho, mas vocês entrariam lá no site do governo do Paraná, procurariam legislação. E lá vocês vão achar tudo também, a Constituição do Paraná, as leis, vão achar o decreto Ratinho. Decreto de 2020. Decreto 2020, vamos ver o que a gente de abril, do Ratinho. Decreto 2020, de abril, vamos achar o Covid. Ctrl F, Covid. Cadê o decreto Covid? Não vai falar. Ele é o... Não vai falar. Mas ele é por aqui, é de 30 de abril, que é o decreto do Ratinho, né? Então, vocês vão achar ele aqui dentro. Vamos voltar lá. Aí, quando vocês querem alguma coisa da prefeitura, então vocês querem prefeitura de Colombo, de Curitiba, Balsa Nova, do Rio de Janeiro, né, de Ceará, o que vocês quiserem. Vocês vão entrar no site da prefeitura lá. Por que está lá? A gente tem uma lei, acho que em 1990, por aí, que é a lei da transparência, obriga tudo a tá lá. Inclusive, quanto que os servidores do governo ganham, os salários do pessoal, está tudo lá também. E o que eles pagam, quem eles contratam. Então, entra no site oficial dos lugares que vocês acham. Né? E ainda o Senado também é bacana. O Senado tem uma biblioteca bacana. Vocês estão tirando... Lá na empresa de cobrança, você está pesquisando sobre cobrança fechatória, sobre se paga, se você cobrar errado, você tem que pagar em dobro, ou não tem que pagar em dobro. Você pode entrar aqui no site do Senado e procurar material lá dentro. Ele é bem legal. Esse aqui é de licitação. Agora, gente... Fecha aqui também, por favor. Prontinho. A tarefinha é sobre a Constituição, é sobre os princípios, né? É sobre as mudanças da Constituição. Então, eu trouxe aqui algumas mudanças que a Constituição né, nova, de 88, trouxe para a gente. E eu preciso que vocês escrevam sobre isso, Thaís, que você veja lá, leia aqui e veja disso aqui o que faz sentido para você. Direito de greve do servidor público. Provavelmente faz nenhum sentido para você, se não é servidora pública, você não está nem aí. Né? Não é uma coisa que te tocou, mas o jornal de trabalho foi reduzida de 48 horas para no máximo 44. Talvez isso aqui tenha te incomodado. Nossa, trabalhar 48, vá para o inferno, né? Fim da censura aos meios de comunicação também, talvez isso tipo, não, legal, eu posso falar, né?
Licença maternidade de 120 dias. Licença paternidade de 5. Será que tá bom isso aqui? Será que a gente não precisava melhorar isso? 120 dias é o suficiente para a mãe? 5 dias é suficiente para o pai? Será que ele também não precisava 120? Então, é isso que eu quero que vocês, né, leiam lá e me façam um texto. Tentem fazer um texto mais formal, um texto como se vocês estivessem fazendo esse parecer, entregar isso para o chefe de vocês. Faça uma coisa que daí eu também consigo te dar dicas. Não fiquem com medo de certo, errado, não é isso. Ninguém está competindo com ninguém, vocês estão competindo com vocês mesmos, digamos assim. Vocês estão evoluindo, estão aprendendo, então escreve, não ficou legal, eu vou falar, não ficou, vamos tentar diferente. Ou ficou legal, melhore, né? O Rafael me mandou os textos dele super criativos, super legais, ele escreve bem. Então, solta a imaginação, escreve o que vocês pensam mesmo. Direito é para fazer vocês pensarem, para vocês conseguirem trabalhar. E agora, Rafael, você está por aí? Tô ouvindo. Vamos voltar aqui que eu quero explicar da próxima aula, que é o inferno na Terra. A aula 4. Que é da administração. Ela é grande, ó, vocês podem ver, ela é uma aula grande. Ela é cheia de princípios e ela é difícil. Direito administrativo é uma matéria bem difícil, tá? Não façam a tarefa já, façam a tarefa depois da aula. Até eu acredito que nem precisa ler os textos de apoio. Leiam só o resumo do PowerPoint também, porque os textos de apoio são grandes. E a parte de licitação, eu vou dar em uma aula separada para vocês. Licitação é bem grande. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui. Aqui é o quadro resumo. Licitação é bem grande, é uma matéria bem grande. Então, leiam só essa parte do PowerPoint aqui e deixem a tarefa para a gente fazer depois da aula, tá? Porque não é fácil, essa parte aqui do direito administrativo não é fácil. Licitação, eu quero combinar com vocês, não sei qual que é o horário, para você na quinta-noite tá bom, Rafael? Eu queria combinar com vocês mais uma aula, além da de quinta, para a gente fazer uma aula de direito administrativo e uma aula só de licitação. Eu estava explicando... Para mim, na quinta tá ótimo. Tá, deixa eu Na ver. quarta também. Deixa eu ver aqui. Sábado eu acho legal, que geralmente sábado é um horário que eu não trabalho Para no você sábado, é né? bom? Mas durante a semana eu trabalho até a noite, então as aulas da noite eu não consigo pegar, eu só consigo pegar de manhã. Vamos deixar então marcado para sábado que vem. Quinta-feira, Rafael, fica a aula normal. E de sábado nós vamos fazer, eu faço o resumo para a Thaís, e né, para quem mais se interessar, e daí a gente fala da licitação. O que eu tinha conversado com eles, Thaís, sobre a licitação, por que eu fiz uma aula tão grande assim? Que é uma matéria que ninguém sabe. Advogado não sabe, porque ele sabe a parte de direito, mas não sabe a parte burocrática da ação. Porque é juntar documento, levar documento para o governo para participar da licitação, né, e ganhar os pregões. Daí o que acontece? Quem sabe trabalhar, então o contador não faz isso, o economista não faz isso, o administrador não faz isso, por um serviço técnico, que não dá nas faculdades, nenhuma faculdade vai dar isso, vai dar o conteúdo geral por cima, mas não vai dar os detalhes. Ninguém estuda isso daí. O que acontece? Tem uma área de trabalho imensa, porque imagina o tanto de coisa que o governo, que o governo compra. Então, quem souber trabalhar em licitação, é fácil conseguir emprego para você trabalhar para as empresas, né? Dentro de uma empresa buscando a licitação, é super fácil. Cai sempre muito em concurso, ou prestando serviço até para o próprio Estado, com pareceres e tal. E vocês ganham comissão sobre as licitações que vocês ganham. Então, eu tenho trabalho, eu atendo uma empresa que faz asfalto, rodovias e tal, tem um rapaz, trabalho muito com licitação.
E tem um rapaz lá que é o que junta a documentação, que vai pessoalmente no pregão, que vai lá brigar para a gente ganhar a licitação. A gente fechou uma licitação esses dias, que a gente ganhou, lá a empresa ganhou, de 9 milhões. Né, que vai lá fazer a rodovia e tal, um tempão de trabalho. Quando ele ganhou essa licitação, que ele conseguiu que a empresa ganhasse essa licitação, ele ganhou comissão sobre isso. Então, paga muito bem. É um trabalho simples, é um trabalho que vocês precisam se especializar. E por aí vocês mesmos vão ter que ir atrás das leis, vão ter que estudar, vão ter que pesquisar, né? Mas, de novo, tudo está no site do governo. Quando ele faz, depois a nossa tarefa é em cima de um edital da licitação que a gente vai ver juntos. Quando sai o edital, ele sai explicando ponto por ponto. É obrigatório ele explicar ponto por ponto. Então, o que vocês precisam saber? Entender o edital, ver os pontos, cumprir todas as regrinhas deles e levar isso para o pregão. O pregão é eletrônico, ele acontece pelo computador. Então, você vai entrar lá, vai juntar a documentação e tal, e vai juntar o valor que você está dizendo. A tua empresa, digamos a empresa de asfalto, está dizendo que ela vai fazer R$200 o metro do asfalto que ela vai entregar. Né? E ela entra lá e diz isso. A outra empresa vai fazer por 205, outra por 198, a documentação é aberta, vê que uma foi desclassificada e tal, e ganha a nossa, de 200. Disso, ela vai assinar um contrato administrativo com o órgão que está contratando a licitação e vai passar a fazer esse trabalho. Vai vender caneta, vai entregar café, tudo que a máquina do governo gigante usa, compra, precisa, ele licita. Agora, imagine para uma empresa, né, que você está trabalhando, entrar garantido um faturamento, um cliente que vai pagar 9 milhões. Ele está esse tempo todo agora tranquilão. Porque, né, ele vai trabalhar e ganhar isso. Então, para vocês é um negócio bem, 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 bem legal, assim, né, se vocês tiverem interesse em fazer. Não é conteúdo da prova. O conteúdo da prova, o conteúdo que está para vocês é só a aula mesmo, é o básico ali, os direitos, não é esse detalhamento. Mas eu acho que vale a pena vocês terem contato com isso, né, escreverem alguma coisa sobre isso, buscarem mais. Eu acho que para vocês, como técnicos de administração, vai ser um diferencial enorme. Sabe? É uma coisa bem, bem legal. Pouquíssimas pessoas sabem fazer. Como ninguém sabe, também ninguém sabe ensinar. Então, é difícil vocês acharem isso, né? Aulas e coisas práticas sobre isso. Eu acho bacana. Ok, pessoal? Leiam lá os slides de novo. Qualquer dúvida, me mandem. Eu vou fazer estou fazendo mais um resumo para vocês. Vou fazer um videozinho também que eles me pediram para a gente postar. E daí, semana que vem, a gente vem na quinta-noite e no sábado às 10, então. Beleza. Eu tenho uma dúvida que eu vi num... acho que não sei se na última aula que foi postada tem um negócio lá da URBS, se eu não me engano. Então, essa é a tarefa. A tarefa, vamos deixar... Só leiam um slide da aula 4 da administrativa, só leiam um slide. A tarefa, deixem para a gente fazer depois da aula. Tá. Então, aquele negócio da URBS não precisa ler. Não, não. Ali vocês só vão ler o grifado, que é o que a gente vai fazer a tarefa, mas vamos fazer juntos. Porque ali, eu coloquei ele inteiro, ele foi uma babada, porque eu coloquei 70 páginas para vocês. Eu falei, gente, mas ninguém me perguntou, ninguém viu que aquilo era a tarefa. Eu vi, tentei ler, mas não entendi nada. Não, mas não tem coisas assim... Vocês já viram obra de arte? Você não entende ela. Primeiro você olha para ela, você olha ela inteira. Daí depois você começa a entender as coisas. As leis são assim. Você olha aquela lei gigantona, 500 artigos. E daí você diz, mas eu não preciso saber, não preciso ler ela inteira. Eu preciso saber uma parte. A Bíblia. Você não lê a Bíblia inteira para depois ir atrás do que você quer. Você está pensando sobre uma coisa, o pastor te fala sobre uma coisa, você vai naquele lugar. Leia a mesma coisa, gente. Não tenham medo de ler.
Ela serve para você consultar, ela é um dicionáriozão. Então, não tenho medo. Ali a gente vai fazer o exercício em cima das partes grifadas. E eu achei bem legal ali, porque não sei se vocês notaram, mas é a licitação daquele restaurante que tem no Parque Barigui, que é uma casinha amarela, que tem Amarelo. perto do estacionamento. A prefeitura está passando para alguém para administrar ali, né, fazer o restaurante, daí ali tem os valores, diz quem ganhou, a gente sabe a fofoca, né, a gente, ali tem tudo certinho. Então, por que que eu coloquei o edital inteirão, não coloquei só os pedacinhos? Para vocês conhecerem o edital de licitação. Quando vocês forem trabalhar, vocês entenderem ele inteiro e saberem aonde vocês pegam as informações dele, né? E ele é um manualzão, assim, ele vai estar ali explicando item por item cada fase da licitação que precisa fazer, como precisa fazer, né? Não tenham medo dele ali, que vocês vão conseguir entender fácil. Com as leis também, no começo, eu não entrei sabendo direito, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, sabia direito, não tenho pai advogado, não tenho mãe advogada, nunca tinha ido para uma audiência, eu não sabia nada, 17 anos. As primeiras vezes que eu vi também, eu me assustei. E ainda era escrito, pegava aqueles livrões grossos, enormes, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Mas você vai se habituando, é isso que eu preciso de vocês, que vocês percam o medo e se habituem a ver, a procurar, a achar as coisas dentro da lei, a pensar sobre aquilo, tá? O material, ninguém sabe tudo de cabeça, é só consulta. Então, usem como consulta. Tá? Mais alguma coisa, Thaís? Não, acho que por enquanto é só. Então, beleza. Daí, na próxima aula, então, na quinta noite, eu vou falar da aula 4, Direito Administrativo. A tarefa a gente vai fazer depois de sábado. Tá. De sábado de manhã às 10 a gente entra para a aula a revisão da de quinta-feira, né? Mais a tarefa, essa parte do material complementar ali, e daí depois que vocês vão fazer a tarefa. Beleza. Qualquer coisa, me mandem um e-mail, né? Que eu vou ajudando vocês para a gente conseguir fechar essa parte de legislação aí. E eu quero ver se até o final desse curso eu paro de ser o curso mais odiado. Todo mundo diz que eu odeio direito. Meus professores ficam tudo fazendo bullying comigo. Eles dizem que eles reprovaram na minha matéria, que eles não gostam da minha matéria. Gente, é conteúdo, é coisa. Não é pouca coisa. Mas não é impossível. Né? Tá no nosso dia a dia, não é impossível. Vai mudar a vida de vocês vão ver. Bom, muito obrigado por estarem aqui. Obrigada, Rafael. Espero que a faxina tenha funcionado. Quase acabando. Eu vou começar aqui também. Apesar que hoje com essa chuva, eu tô sem água, não vai render. Hoje vai render uma série a tarde inteira. Eu acordei cedo para fazer, mas não tinha luz. Eu não tenho água. E essa chuvinha não vai me inspirar também. E daí a gente se encontra, então. Se cuidem, obrigado, bom final de semana. Obrigada, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.